Emoção. Dia de Finados leva milhares de pessoas aos cemitérios da capital federal. Horário de verão. Domingo é dia de adiantar os relógios em 1 hora. Violência na UNB. Polícia Civil investiga a morte de um jovem assassinado a tiros durante a madrugada. E ainda, as dicas de diversão e arte para o fim de semana. Boa noite. Eu sou a Carolina Vilela e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. 2 de novembro, dia de finados. A movimentação nos 6 cemitérios do Distrito Federal foi intensa desde o começo da manhã. Cerca de 300 mil pessoas foram prestar homenagem aos entes queridos ao longo desta sexta-feira. O dia não é só de lembrança no cemitério Campo da Esperança, mas também de pedidos. No túmulo da menina Ana Lídia, assassinada em 1973, flores e muitas orações. Na época do crime, a mulher do Rubens foi diagnosticada com câncer e veio pedir que a menina intercedesse pela cura. Agora, ele vem agradecer pela graça alcançada. Eu roguei a ela essa graça. Foi alcançada. O local em que o ex-governador Joaquim Roriz foi enterrado também recebeu visitas nesse dia de finados. Ele sempre representou tudo, graças a Deus. Mas não foram só nomes importantes da cidade que foram visitados nesse feriado. Muitas famílias estiveram no cemitério para cuidar das sepulturas e também fazer orações. O João Augusto veio aqui rezar pela avó que não teve o prazer de conhecer. Vim aqui porque, bom, eu não conheci ela, mas eu estou orando muito por ela, porque ela é uma boa pessoa que a mamãe acabou de me contar. E muitas pessoas que familiares ou amigos não foram enterrados aqui em Brasília rezam e acendem velas nesse cruzeiro que fica no meio do cemitério. Para elas, o importante mesmo é que a mensagem chegue a todos que já não estão mais aqui. A gente imagina que isso, pela fé da gente, que a intenção chegue a Deus, né, e que de alguma forma se beneficie os mortos, né, de um modo geral. Olha, mudando de assunto, sexta-feira também é dia de diversão. Hoje as cortesias são para a peça da companhia G7, Eu Odeio Meu Chefe, e para o show do MC Menor na Boate Shed. Quer ganhar um par de ingressos? Então ligue, corre lá no nosso Instagram também, curta o nosso perfil, ou então ligue para o telefone 3325-1431. Olha só, amando ou odiando, chegou a hora, viu? Mais uma vez de adiantar os relógios. É o horário de verão que começa neste domingo e termina em fevereiro do ano que vem. O horário de verão está de volta no Distrito Federal e em mais 10 estados do país. A partir do próximo domingo, os relógios devem ser adiantados em 1 hora. Mesmo fazendo parte do calendário há muitos anos, o assunto ainda divide opiniões. Eu gosto do horário de verão, não sei se é porque eu mesmo programo meus horários, tudo certinho. Para mim, eu acho bom, gosto de acordar cedo também, ir para casa cedo também, né? Para mim é um horário que bate legal. Apesar de nos primeiros dias ser aquele sufoco de adaptação, né? Mas a gente acaba adaptando, né? Não sei se influencia nessa economia que eles falam aí, mas vale. Para mim é bom, eu acho bem legal o horário de verão. Não gosto não. Quando você costuma, acaba o horário, né? Aí você demora a adaptar com o horário de verão. Este ano, o início do horário de verão coincidiu com a data da primeira fase do Enem. Os estudantes devem ficar atentos. Todos os portões serão fechados a 1 hora da tarde, seguindo o horário oficial de verão daqui de Brasília. A gente já não dorme por causa da ansiedade, né? Então vai ter que se virar e bem mais cedo se programar para não se atrasar. Quem passa pelo Eixão também deve ficar atento. Haverá mudanças por conta do horário de verão. O Departamento de Estradas de Rodagem resolveu alterar o horário em que as avenidas ficam fechadas para a circulação de carros. O Eixão do Lazer funcionará das 7 da manhã às 7 da noite, aos domingos e feriados, até o dia 17 de fevereiro do ano que vem, quando termina o horário de verão. E hoje os bombeiros fizeram um resgate de um cachorrinho que estava preso em um buraco.
O resgate foi em uma casa no setor de Chácaras, em Águas Claras. Os bombeiros filmaram o momento em que eles conseguiram retirar o animal. Olha só, apesar do choro por causa do estresse, o bichinho saiu sem ferimentos para a alegria dos donos da casa. Violência na UNB. A Polícia Civil investiga a morte de Renan Barbosa, de 19 anos, que foi morto a tiros durante a madrugada. O crime aconteceu durante uma festa no estacionamento da Faculdade de Direito da UNB. Hoje cedo, ainda havia marcas de sangue. De acordo com testemunhas, 3 homens se aproximaram do jovem e atiraram 3 vezes contra ele. Depois que ele já estava no chão, um dos homens atirou mais uma vez, agora no rosto do rapaz. Antes da fuga, os criminosos ainda esvaziaram os bolsos dele. O jovem morto tinha passagens pela polícia e não era estudante da universidade. A polícia já tem algumas pistas para a solução do crime. A gente sabe que houve uma desavença ali, pode ter sido uma discussão que possa ter ocorrido no interior da Faculdade de Direito ou então no estacionamento público que dá acesso à Faculdade de Direito. É um estacionamento que fica ao lado da entrada da faculdade, porque estava tendo uma festa paralela àquela que estava ocorrendo dentro da faculdade. Já está confirmado que foram no mínimo 2 autores que trabalharam diretamente na execução da vítima e também teríamos a suspeita de mais 2 que estavam no carro usado para a fuga. Imagens das câmeras de segurança já foram repassadas à polícia e a direção da instituição acompanha as investigações. A violência na Universidade de Brasília não é novidade. Em junho deste ano, o universitário Givago Henrique foi morto a pedradas próximo à colina. Matheus Rosa dos Santos, de 19 anos, confessou que matou Givago por uma dívida de R$300 referentes à venda de drogas. Quadrilha suspeita de praticar furtos em residências do Lago Sul e Lago Norte é presa. Arma é apreendida em Samambaia. E loja de móveis e eletrodomésticos no Gama é roubada durante a madrugada. A polícia militar foi até o local depois que o sistema de vigilância da loja identificou a ação criminosa de 2 indivíduos. Os policiais ouviram um barulho vindo do subsolo quando viram um dos homens pela grade de ventilação. Com a dupla foram encontrados 74 celulares e 6 jogos de videogame. Os 2 foram presos e levados para a 20ª DP. Em Samambaia, uma arma foi apreendida pela polícia. Trata-se de uma metralhadora .40 que estava com 2 homens. Depois de ser informada do caso, uma equipe do Grupo Tático Operacional da PM foi até o condomínio Porto Rico, onde viu a movimentação suspeita da dupla. Os 2 entraram em um matagal, fugiram em direção à DF 290 e deixaram para trás uma mochila com a arma, um carregador e munições. Em Águas Claras, 3 pessoas foram presas por furtarem casas no Lago Sul e Lago Norte. Eles foram localizados nesse carro preto durante a noite dessa quinta-feira, depois da polícia suspeitar da atitude dos 3. Durante a abordagem, joias foram encontradas em uma bolsa e o trio acabou confessando que os objetos haviam sido roubados de uma casa no Lago Norte no mesmo dia. Em um apartamento de Águas Claras, diversos outros produtos como perfumes, eletrônicos e mais joias foram encontrados pelos policiais. De acordo com a PM, a quadrilha é suspeita de mais 5 furtos em residências do Lago Sul e outros 2 no Lago Norte no mês de outubro. Uma literatura que chama a atenção pelas rimas, ilustrações e criatividade. O cordel agora é patrimônio cultural brasileiro. O reconhecimento feito pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, foi comemorado pelos amantes da arte. O cordel faz parte da vida do Gustavo desde a infância. Ele se alfabetizou lendo os versos em cestilhas, que são estrofes com 6 versos. Eu, criança, eu ia para as escolas, né, e fazia a leitura dos cordéis, do Juvenal e o Dragão, o Pavão Misterioso. Eu fazia a leitura para os alunos e também para os trabalhadores. Além de ler os folhetos de cordel, eu também escrevi a carta para os trabalhadores. Já são mais de 2.000 cordéis escritos e 200 publicados. Ele é um dos que mais escreveu cordéis no mundo. Por causa disso, foi o primeiro escritor do Centro-Oeste a tomar posse na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. O pessoal até fez uma referência, né, para concorrer ao Guinness, né?
talvez como um dos escritores que mais tenham publicados na atualidade. Já houve um reconhecimento da Unesco e agora, para a minha felicidade, houve esse reconhecimento da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. A literatura de cordel também faz parte da vida da Bruna. A paixão é tanta que esse foi o tema da tese de mestrado e doutorado dela. O cordel entrou na minha vida desde os meus primeiros passos na universidade, né, como essa poética que eu estudo, né, desde 2006 e que também faz parte das minhas raízes ancestrais, mesmo da minha família, dessas mulheres que contam histórias, que falam dentro de casa. O cordel ganhou reconhecimento e força. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, reconheceu a literatura de cordel como patrimônio cultural e material brasileiro. Vem só consolidar, na verdade, amplas pesquisas realizadas, né, por essa poética, uma militância da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, hoje presidiada fundada e presidiada pelo Gonçalo Ferreira, que é essa instância que vem lutando para que essa poética tenha visibilidade, né? Tanto na escola, na academia e na mídia. O cordel, que nasceu no norte e nordeste do país, agora ganha o mundo, sempre com versos e rimas cantados. Maria Félix Fontelli nasceu em Tupirantins, antiga panela de ferro, lá no sertão dos Confins, no Bico do Papagaio, estado do Tocantins. Nasceu em 6 de julho, em um dia luminoso. Tem poesia no sangue, o espírito luminoso, poetiza o jornalismo, seu texto é valoroso. Escreveu vários poemas, participou de festival, conhece todo o Brasil, de Gramado a Bananal, de Manaus ao Salvador e o Distrito Federal. É isso aí, a gente tem que valorizar a nossa arte, a nossa cultura. Olha que criatividade, um artista plástico do Rio Grande do Norte resolveu montar uma casa aberta ao público no meio da rua, em Ceilândia. Tudo para homenagear a cultura nordestina. Fogão a lenha, pilão, retratos antigos, filtro de barro, lampião. A riqueza nos detalhes realmente impressiona quem passa pelo setor O em Ceilândia e se depara com uma casa de taipa bem no meio da rua. Toda a construção e os objetos foram pensados pelo artista plástico nordestino Sildomar Gomes. Natural de Martins, no Rio Grande do Norte, o morador de Ceilândia está em Brasília há 28 anos e decidiu reproduzir um pouquinho da cultura nordestina no canteiro central da cidade. Todos os custos foram arcados por ele e a obra de arte é aberta ao público. Eu comecei só com a casa. Achei que o pessoal ia, sei lá, foi dando a ideia cada vez mais. Pessoas dizendo, falta isso. Aí eu fui colocando os móveis, fui ganhando algumas coisas e tá aí. Estamos chegando aí e tá um sucesso total. A casa está de pé desde dezembro do ano passado. O artista levou 15 dias para finalizar o trabalho. A mistura de barro, cola e madeira compõe a estrutura da obra. Os objetos, alguns foi eu que construí, né? Assim, por exemplo, esses são feitos com gesso, algumas panelas feitas de gesso. Outros eu ganhei, peguei no lixo, algumas coisas que eu vejo interessante. Inclusive esse prato aqui eu trouxe de uma fazenda de Alexandria, no Goiás. Eu cheguei lá, tava um monte de prato no lixo. Aí meu colega, você vai catar isso? Eu vou levar. Eu já tinha ideia, cheguei e coloquei aí, ó, ficou massa. Denise está sempre por lá e acompanha cada novo detalhe da casinha. Eu venho desde quando era só o barro que ele estava fazendo, eu tirava fotos, porque eu nem sabia nem quem era o artista plástico. Depois é que eu tinha uma foto, mas ainda estava meio apagada. Aí depois que eu vim descobrir que ele mora aqui na minha rua. Assim, eu acho muito bacana porque vem crianças. Hoje em dia as crianças nascem com tablet na mão, celular, e não sabem o que é um fogão a lenha mesmo, que é a natureza, a roça. Sildomar não mede esforços para dividir sua criatividade com a população e consegue transmitir o amor que sente pela terra natal e pela arte. Eu acho que a arte você tem que levar. É visual, igual fala, não importa o que seja. Não importa que seja casa de taipa, que seja uma lata pintada, que seja... Bote na avenida uma mensagem, uma coisa, porque isso chama o povo a se educar, você entendeu? Isso ensina o povo, porque o nosso país sem cultura não é nada. Além de um excelente trabalho, sabe as palavras, hein, Sildomar? Parabéns. Olha, a campanha Papai Noel dos Correios começa na próxima terça-feira, dia 6 de novembro. Os detalhes agora com Leandro Aislan, direto aqui do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você.
Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Essa belíssima campanha, né? As cartinhas das crianças já vão estar disponíveis para adoção a partir, portanto, da próxima terça-feira, né? São 29 anos de campanha e nos últimos 3 foram recebidas aí mais de 2.600.000 correspondências de Natal. As cartas são de crianças carentes, estudantes das escolas da rede pública, creches, abrigos, orfanatos, também núcleos socioeducativos, né? As cartas são lidas e selecionadas, mas não são enviadas para a casa dos interessados, né? Aqui em Brasília, as correspondências do Papai Noel dos Correios devem ser retiradas no edifício sede, que fica no setor bancário norte, lá na quadra 1, bloco A, portanto, edifício dos Correios. E em algumas cidades, como Belém, Cuiabá, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador e até em São Paulo, é possível apadrinhar uma cartinha de forma online pela internet, mas por enquanto aqui no DF temos que retirar na sede dos Correios, mas o importante, né, de todo esse esforço é participar e, claro, ver o sorriso dessas crianças quando recebem os presentes. Carol? Com certeza, Leandro. Essa época é mágica pela solidariedade também, né? Obrigada, boa noite para você. E que tal conferir o show do violonista Lula Galvão no Clube do Choro, hein? A repórter Érica Blaney está lá e traz mais informações ao vivo pra gente. Érica, boa noite para você. O que tem nesse repertório aí, hein? Olá, boa noite, Carol. Boa noite a todos. Olha, tem muito amor, tem muito romance aqui no Clubinho do Choro essa noite, viu? Olha só, dá uma espiada, tá tudo pronto para o show logo mais à noite, às 9 horas. No repertório tem Edu Lobo, Pixinguinha, Dorival Caymmi, tudo na interpretação do Lula Galvão. Vou me sentar aqui com ele, vou bater um papo gostoso aqui. Lula, boa noite. O que você traz aí nesse lançamento, inclusive, né, do seu CD hoje à noite aqui em Brasília? Exatamente, é um CD que foi gravado na Alemanha, né? É o meu primeiro CD de violão solo, né? O convite foi feito para que eu fizesse esse disco e aí eu resolvi reverenciar os nossos grandes artistas, né, compositores, claro que a maioria ficou de fora, né, porque graças a Deus nosso país é bem servido, né. Mas eu gravei Garoto, Pixinguinha, Edu Lobo, Johnny Alf, Tom Jobim, que não pode ficar de fora, né, Ginga e Luiz Essa, cuja música Alegria de Viver dá título ao disco, né. Certo. E agora é uma trajetória que, embora ele esteja gravando, estreando, né, lançando o CD novo hoje à noite, é uma trajetória já longa, né? Exatamente. Eu comecei minha carreira aqui em Brasília, né, com 20 anos de idade, e tive o privilégio de começar logo acompanhando Rosa Passos. Então, isso para mim foi um grande começo, e ela depois me abriu portas, né, para que eu fosse morar no Rio, e estou lá há 28 anos. Certo. Vamos tocar um pouquinho aí para o nosso telespectador ter uma noção aí do que vem pela frente? Lembrando que o show é hoje à noite, às 9 horas da noite, né? A meia entrada é R$20 aqui no Clube do Choro, né? Exatamente. E a expectativa? A melhor possível, né? Ontem foi um belíssimo show, público animadíssimo, e hoje contamos com a presença de todos aí, né? Feriado. Vamos deixar um pouquinho mais de som aí para o pessoal de casa sair do sofá já já? Vamos sim. Obrigada, Érica. Boa noite para vocês aí. Parabéns, Candangolândia, a cidade que abrigou os primeiros operários que ajudaram na construção de Brasília, completa amanhã 62 anos. A região tem 16 mil habitantes, que guardam capítulos importantes do começo de Brasília. Com menos de 10 quilômetros de extensão, a pequena Candangolândia fica colada no plano piloto, apenas 12 quilômetros do centro da capital do país. A região não cresce mais, sabe por quê? Não tem espaço, mas isso não incomoda os cerca de 16 mil moradores da cidade. O clima aconchegante está presente no dia a dia da região. A sensação de cidade do interior está nas ruas. Tombada pelo patrimônio histórico, aqui foi construída a primeira escola do DF. A antiga igreja São José Operário foi restaurada.
O prédio de madeira de 1960 foi preservado. Em 3 de novembro de 1956, a região surgia como acampamento na construção de Brasília. E nesse sábado, a cidade que abrigou os construtores de Brasília completa 62 anos de história. A seguir, a gente recebe aqui no estúdio o grupo de samba Sete na Roda, que se apresenta no Gama no fim de semana. A gente volta já já.